Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Quero ler com os irmãos do versículo de número 2 até o versículo de número 5. Uma palavra que Deus tem colocado assim no meu coração. Quero refletir com os irmãos a respeito desse texto. Cumprimento aqui a todos que estão acompanhando conosco este culto através da internet. A internet que tem sido uma ferramenta, não é, para que vidas sejam alcançadas. Muitas pessoas que participam conosco destes trabalhos, que eu sei que não são apenas telespectadores, mas são também adoradores que estão junto conosco entregando a sua adoração ao Senhor Jesus. Voto de louvor a Deus, a todos os meus companheiros aqui da minha retaguarda, que sejam intercedendo para que a palavra de Deus ela venha ao encontro de vidas e de corações. Versículo 2 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus diz assim: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Somente até aqui. Fecha os teus olhos. Vamos falar com Deus. A palavra vem de Deus. É com muito temor e tremor que eu me coloco como servo menor com essa tão grande responsabilidade. E que nós possamos pedir a Deus para que Ele, através do seu Espírito, venha então falar ao meu coração e ao coração da igreja, para que a palavra dele não volte vazia, e Ele é fiel na sua palavra. Vamos falar com Deus? Pai, te damos graças porque podemos nos reunir na tua casa e vamos agora meditar na tua santa palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações nesta noite. Pai, eu te peço que a porta da palavra seja aberta na minha mente, que o Senhor, Pai, possa usar a minha voz para que vidas, corações, almas sejam inundadas por ti, ó Jesus. Vidas que chegaram aqui precisando ouvir algo da parte do Senhor. Vidas que têm vivido dias difíceis, trabalhosos, mas eu sei que o Senhor é aquele que sonda-nos nesta hora. O Senhor é aquele que nos conduz a pastos verdejantes. E que esta palavra, Pai, a qual eu quero falar da parte do Senhor para a tua igreja, ela seja alimento para as nossas vidas. Que sejamos fortalecidos, que sejamos consolados, exortados, que sejamos edificados pelo teu poder. E assim, Senhor, o teu nome seja glorificado. Ser glorificado nesta noite, e que o teu Espírito Santo nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Esse texto da palavra de Deus, ele nos relata a respeito de João o Batista. Também tem essa narrativa em outros evangelhos, mas no Evangelho de Mateus, eu me ative a ele, e ele diz que João estava na prisão, estava no cárcere. João Batista é aquele que, anunciado pelos profetas, anunciado como o que iria preparar o caminho do Senhor, ele vem pregando, ele vem anunciando o reino de Deus. No contexto desta passagem bíblica, João estava preso porque ele havia se levantado para combater o pecado de Herodes. Herodes era o tetrarca, o homem poderoso,
que dominava por 1/4 do estado. Era um homem que tinha poder e autoridade. Embora ele tivesse admiração por João Batista, ele não suportou ser confrontado pelo seu ato de pecado, pois ele havia pego a mulher do seu irmão Filipe e havia se casado com ela. E João Batista, ele denuncia o pecado. João Batista, ele é levantado depois de muitos anos em que os profetas haviam cessado. João Batista, ele fora levantado no tempo que antecedia o nascimento de Jesus. Se nós lembrarmos de algumas passagens, a gente vai pensar que João Batista é filho daquele que, quando ouviu o anúncio do anjo Gabriel, que a sua esposa Isabel teria um filho, ele duvidou, ficou mudo, sacerdote Zacarias. É aquele que, quando ainda no ventre de sua mãe Maria, após receber a notícia, o anúncio de que no seu ventre estava sendo gerado o Salvador da humanidade, João é aquele que no ventre de sua mãe Isabel se alegra, e alguns pentecostais dizem que até mesmo ele fora cheio ou batizado com o Espírito Santo no ventre da sua mãe. João Batista é aquele que anunciava a palavra no deserto. Ele não estava preocupado com posições importantes, com grandes centros, mas a sua palavra de confronto atraía pessoas que estavam carentes de ouvir Deus falar, pessoas que não queriam apenas uma massagem no ego, não queria uma mensagem de autoafirmação. Mas João Batista é aquele que, quando os homens, as autoridades, os religiosos iam até ele veementemente os denunciava, chamando-os de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, portanto, frutos dignos de arrependimento. João Batista é aquele que diz: eu vos batizo com água, mas depois de mim vem o mais poderoso do que eu. Talvez o único personagem bíblico que ousou dizer: vem o mais poderoso do que eu. Nós não vemos um milagre operado através do ministério de João Batista. Nós não vemos uma cura, não vemos uma ressurreição, mas ele sabia que a palavra que ele estava falando, ela era poderosa. Aleluia. O profeta Isaías, no capítulo 40, e o versículo 3, se tiver aí, ele anuncia a chegada, ele anuncia que alguém viria preparando o caminho. Dizia assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Então observe que no contexto da vida deste homem, levantado e chamado por Deus com um propósito, chamado para ser profeta do Altíssimo, depois de um longo período sem o Senhor levantar profetas, João Batista, ele é levantado como uma voz profética. João Batista é aquele que, quando estava batizando e os homens vinham arrependidos, confrontados pela sua palavra, ele é aquele que, ao ver Jesus, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é das pessoas apenas, mas do mundo. Esse é aquele que, quando Jesus foi ter com ele, ele diz: eu careço ir a ti.
e portanto vens tu a mim. Observe a importância do ministério de João Batista. Esse é aquele que as pessoas iam até ele para perguntar: quem dizes que sois? O que dizes de ti mesmo? És tu um profeta? Não sou. És tu Elias? Não sou. És tu o Cristo? Não sou. Então quem dizes tu? Eu sou apenas uma voz. Eu sou a voz que clama no deserto. Me chama a atenção porque no ministério de hoje, as pessoas que saem a pregar, que saem a falar esta palavra, é interessante que muitos estão preocupados com a sua própria glória. Muitos estão preocupados em falar e que as multidões os aplaudam. Muitos cobram cachês altíssimos e já não estão mais pregando pelo evangelho, já não estão mais pregando pela chamada. Talvez no começo até foi pela chamada. Muitos já estão preocupados em ser alguém, ter milhares de seguidores, ser influenciadores. Muitos estão deixando de ser pregadores e querem ser influenciadores sociais, com palavras difíceis, com pensamentos filosóficos, deixando de lado a mensagem pura e simples do evangelho, preocupado apenas com posições e status, preocupado com multidões, preocupado com hotéis de luxo, com viagens de avião. Mas eu vejo esse João Batista, o homem que o próprio Jesus falou: olha, dos nascidos de mulher até hoje não teve ninguém tão cheio de Deus como ele. Mas quando perguntaram: você é alguém? Ele diz: eu não estou preocupado com posição, eu não estou preocupado em credenciais, em títulos, eu não estou preocupado em ser chamado de profeta, em ser chamado de patriarca, em ser chamado de qualquer título. Eu não estou preocupado. Então quem me mandou, eu tenho que falar o que para eles? Olha, diga apenas que aqui é uma voz, porque a fama uma hora acaba, a rede social uma hora ela passa, as amizades, como disse aqui o pastor Fábio, que não terminou, uma hora alguém te dá as costas, uma hora alguém te deixa de lado. Mas quem tem compromisso com a palavra de Deus, e quem está preocupado em ser apenas um instrumento, ele vai estar pronto para ser usado, independente do lugar que ele for colocado, independente de onde ele for enviado. Mas quem sou eu para estar em tal lugar? Quem sou eu? Eu tenho que estar numa posição mais elevada. Não, mas eu tenho uma graduação. Não, mas eu tenho uma posição. Não, eu tenho uma influência. João Batista não se preocupou e disse assim: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Mas aquela voz que ecoava através do Espírito Santo atraía multidões para ouvir uma palavra que os confrontava, porque o Evangelho de Jesus, ele é confronto. João é aquele que, quando seus discípulos, um deles era André, irmão de Pedro, vem passar Jesus, ele aponta dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Eis aí o Messias. Observe quantas passagens icônicas. O próprio que batizou Jesus, o próprio que viu os céus se abrirem, o Espírito Santo, a manifestação da Trindade, o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de uma pomba, porque ele disse assim quando estava para ser batizado: aquele que me mandou batizar diz que aquele que vir o Espírito e descer e pousar sobre ele, este é o Messias. Aquele que foi testemunha da voz que ecoou do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia. Este que não estava preocupado com o que as pessoas pensavam dele. Ele estava preocupado apenas em cumprir o seu chamado. Ele estava preocupado apenas em cumprir o seu propósito, porque ele veio com um propósito. Ele sabia o seu propósito. Ele não estava preocupado com os tapas nas costas, com os bajuladores, com aqueles que se aproximam apenas para tirar algum proveito. Porque quem está preocupado em agradar a Deus, ele não se importa quando alguém o despreza. Quem está preocupado em cumprir o seu propósito, ele não fica frustrado, decepcionado quando alguém o dá as costas, porque ele sabe o propósito para o qual ele foi chamado. Tanta convicção ele tinha, que ele denuncia o pecado de Herodes, ele vai parar na prisão. Aqueles que estudam bem a palavra, dizem que ele foi preso logo no comecinho do ministério de Jesus. É lá no Evangelho de Mateus capítulo 4, quando a gente vê Jesus ser batizado, Jesus é levado para o deserto para ser tentado, e a gente vê ali que Jesus recebe a notícia de que João estava preso. Então João, ele foi o precursor, ele anunciou, ele tornou evidente que viria alguém que iria mudar a história da humanidade. Embora ele não tivesse presenciado, mas ele preso, depois de ter vivido tudo isso, entenda, eu estou procurando falar de forma bem didática. Entenda o que o Espírito Santo quer nos comunicar nessa noite. Depois de ter vivido tudo isso, ele está lá no cárcere. E prisão é um lugar de esquecimento, é um lugar de dor, de sofrimento. Cantou o hino aqui que na prisão José estava esquecido. O copeiro que recebeu a revelação, a interpretação do sonho, se esqueceu, está escrito, e ele se esqueceu de José. Mas Deus não se esquece. Ele na prisão, ele tem ainda os seus discípulos, e ele ouve falar no cárcere, porque podem prender o corpo, mas não prendem uma voz. Podem prender uma pessoa, mas não prendem os seus feitos. Ele estava preso, mas ele ouviu a respeito de Jesus, daquele que ele veio como precursor. Ele ouviu falar dos feitos, das obras, dos milagres. Alguém chegou lá no cárcere e disse: João, tu não sabe,
o homem está fazendo uma revolução em Jerusalém. João, tu não sabe, ó, até morto está sendo ressuscitado. João, os paralíticos estão voltando a andar. Os leprosos estão sendo limpos. João, os pecadores estão sendo perdoados. Aleluia, aleluia. João ouve os feitos de Jesus, e ele então chama os seus discípulos e os envia até o Senhor Jesus. Aqui tem duas linhas de raciocínio. A primeira é: pode ser que os seus discípulos duvidavam se Jesus era o Messias ou não. É quando, questionando a João Batista, ele pergunta: vai lá. Ele diz: vai lá e pergunta para Jesus se é ele mesmo. É a primeira interpretação, mas também tem a segunda interpretação, que é a mais apontada, é a mais clara. É que João, naquele momento de dor, naquele momento de adversidade, naquele momento de luta, mesmo tendo vivido tudo o que ele viveu, visto tudo o que ele viu, ele passa no seu ministério pessoal aquele momento de dúvida, aquele momento de fraqueza. A Bíblia diz que mesmo tendo pouca força, nós precisamos guardar a palavra. E na dúvida de João o Batista, ou na dúvida dos seus discípulos, eu quero trabalhar com a linha de que na dúvida que ele teve a respeito do Messias, ele não se isolou, ele não se afastou, ele não se distanciou, ele não se tornou incrédulo, mas ele então pede para que 2 dos seus discípulos fossem até Jesus e perguntassem a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? És tu verdadeiramente o Messias? Porque, irmãos, aqui nos torna claro, evidente, lógico, racional, de que os momentos de adversidade, os momentos de lutas, os momentos de conflitos, nos fazem estremecer nas nossas bases. Os momentos que vivemos turbulentos, os momentos de tempestade na nossa vida, os momentos de agonia, e todos nós passamos por estes momentos. Quem nunca passou por um momento de adversidade, de luta, de prova? Eu olho para a palavra e vejo Elias, e lá na frente, Tiago diz: Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós. Eu vejo Pedro, que andou com Jesus, mas no momento quando estava caminhando sobre o mar, um ato heróico de fé, ele duvida ao ver a tempestade, e ele começa a afundar. Quantas vezes alguém do nosso meio, quantas vezes algum de nós nunca viveu um momento de fraqueza, de duvidar do seu chamado, de duvidar daquilo que o Senhor já fez através da sua vida, e de se questionar: meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Quantas vezes somos afligidos pelas ondas do mar, somos açoitados pelas tempestades da vida, e às vezes colocamos em dúvida aquilo que o Senhor um dia nos entregou. Às vezes nos esquecemos daquilo que um dia a gente viveu. Quantos de nós um dia não quis fazer como aqueles que atravessaram no deserto, pendurar sua harpa no salgueiro?
Brasil é pendurar chuteira, chutar o balde. Se eu perguntar quem um dia quis chutar o balde aqui, eu não vou perguntar porque talvez seja o primeiro a levantar a mão. Mas todos nós um dia passamos por momentos de crise. E pode ser novo na fé, pode ser velho na fé. Todos nós passamos por crises. Todos nós passamos por um momento de pouca força. Entenda o que Deus está falando com você nessa noite. Talvez você chegou aqui e está vivendo uma fase como essa. Mas eu já falei em línguas, mas eu acho que isso não era para mim. Mas outrora eu já preguei naquele altar, outrora eu já fiz tanta coisa, mas eu acho que o meu tempo já acabou, isso para mim já cessou, isso não dá mais, isso já era. Acho que esse negócio de chamada era só para aquele momento, esse negócio, sabe, de vocação, foi algo só para aquele tempo. Quantas vezes nós duvidamos, mesmo tendo vivido experiências extraordinárias, experiências sobrenaturais com Deus. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que já viveram experiências sobrenaturais com o Senhor. Aleluia, aleluia. Esse homem, com tudo que ele viveu e passou, como eu já descrevi aqui, ele no momento no cárcere, durante o tempo em que ele ficou preso, antes de ser decapitado por conta da sua fé, por conta da sua convicção, cerca de 10 meses, quase um ano ele ficou no cárcere. Enquanto ele estava no cárcere, Jesus estava curando. Enquanto ele estava no cárcere, Jesus estava operando. Enquanto ele estava no cárcere, Jesus estava salvando. Sabe por quê? Mesmo que você esteja parado, mesmo que você esteja desanimado, o meu Jesus continua fazendo a sua obra. E se não for através de você, ele levanta outro melhor do que você até mesmo. Porque a palavra diz que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas quando vão até Jesus, se tiver na dúvida, vai até Jesus. Se tiver fraco, vai para Jesus. Se tiver desanimado, chega perto de Jesus. Se estiver pensando em parar, não pare, chega perto de Jesus. Se estiver esquecido das coisas que você já viveu, achando que o seu tempo já acabou, que o seu ministério já passou, que o seu tempo já era, chega perto de Jesus, porque Ele tem renovo para a tua vida nesta noite. Porque quando os discípulos dele chegam perto de Jesus, Jesus fala assim: olha, vocês vão lá, anuncia para João o que vocês estão vendo e ouvindo. A resposta de Jesus para aquele que duvida é que ele não mudou. A resposta de Jesus para aquele que está fraco é de que ele continua fazendo. A resposta de Jesus para aquele que está em dois pensamentos é de que ele permanece fiel. Se ele batizou com o Espírito Santo no passado, ele batiza com o Espírito Santo hoje. Se você falou em línguas no passado, ele te queima com o fogo do Espírito ainda hoje. Se você viu alguém avivado no passado, cura no passado, transformação e salvação, achando que o Senhor não faz mais, eu quero dizer para você, Ele está pronto para curar, Ele está pronto para batizar, Ele está pronto para salvar, Ele está pronto para libertar. Olha o que vocês estão contemplando. Anuncia aquele que está no cárcere. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e o evangelho da paz está sendo anunciado ainda hoje.
quero que você pegue na mão desse irmão que está do seu lado e diga para ele: o meu Jesus continua o mesmo. Eu não sei em qual grau que está a sua fé. Talvez você está falando como aqueles discípulos disseram: Senhor, aumenta um pouco a minha fé, porque ela está um pouco baixa. Mas o importante é você ter fé. Eu tenho só um pouquinho. O Senhor não está preocupado com que você tenha muito. O que você precisa é continuar confiando. Porque João o Batista, ele lá no cárcere, se ele duvidou se aquele era o Messias, ele creu que ainda tinha o Messias. Se lá no cárcere, quando chegou as notícias para ele, em algum momento ele duvidou, a resposta foi: esse Jesus continua operando. Ele é o Filho de Deus, é o que era, é o que é o que há de vir. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega, é o que pode curar, é o que pode salvar, é o que pode libertar, é o que pode transformar a sua história, é o que pode estender as mãos para você que está caído nessa noite e te colocar em pé. Você pode se colocar em pé? Aleluia, aleluia. Pastorada aqui no altar, me ajude a adorar o Senhor. Aleluia. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Eu já encerrei. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Eu quero te convidar a voltar a crer naquilo que o Senhor um dia te falou. O Senhor te trouxe aqui e não foi por acaso. Um dia você já foi mais crente, verdade. Um dia você já foi mais crente, é verdade. Mas você ainda é crente, porque se você está aqui é porque você crê em Cristo Jesus. Um dia você já foi tremendamente usado, e talvez no decorrer da sua caminhada, as turbulências da vida, as tribulações e as lutas, fizeram você em algum momento esfriar. Talvez a chama esteja bem pequena aí dentro de você. Mas eu quero dizer para você que o Jesus que te chamou há anos atrás, o Jesus que já operou tantas coisas na sua vida, Ele não mudou. Eu mudei. Você mudou. Você deu ouvido a tantas coisas, se frustrou com tantas pessoas. Isso fez com que você se distanciasse. Mas essa noite o Senhor Jesus quer te chamar para perto, porque a resposta dele para você é que Ele continua operando. Você vai olhar pessoas em sua volta que estão vivendo o extraordinário de Deus. Eu quero declarar que para você o tempo de Deus não acabou. Eu quero declarar para a tua vida que o teu ministério não encerrou, que a tua chamada não chegou ao fim. Eu quero declarar para você que o teu caso ainda tem jeito, a tua família ainda tem jeito, o teu ministério ainda tem jeito. Você tem coragem de vir à frente? Eu quero orar por você. Sai do teu lugar. Venha. A igreja fecha os olhos. Se você não precisa vir, intercede. Planejei em abrir mão de tudo. Na verdade eu até deixei as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. O Senhor é contigo, Ele te chama. Como alguém que já tentou, Aleluia, todas as possibilidades, ainda não desanimou e não deixa a fé morrer.
Isso é um mistério que só o céu sabe responder. É que há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã, que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. Aleluia. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior estou sendo renovado, Meu dia Deus. após dia, dia É noite de renovo para você. Você não pode continuar andando assim, capengando na fé, não. Hoje o Senhor quer te injetar um ânimo na sua alma. Ele está dizendo: eu ainda sou contigo. Foi eu quem te levantei. Foi eu quem te chamei. Foi eu quem fiz. É eu quem faço. Aleluia. O segredo de Veracalassura Madarai. é a tua graça. Labaxere na barraia. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora O Senhor é quem aumenta a sua fé nessa noite. e seja se desgastar. O Senhor é quem endireita os seus passos e fortalece. Estou sendo E te fortalece. dia após dia. Você sabe que Deus está tratando contigo. É você que Ele está falando. É com você que Ele está falando. Eu ainda estou de pé. Ele quer tirar a sua dúvida. Ele quer trazer resposta para o seu coração. Aleluia. Eu estou Aleluia. sendo renovado. Aleluia. Dia Teu chamado não acabou. Teu ministério não encerrou. A promessa não está esquecida. O homem pode ter se esquecido de você. Alguém pode ter dado as costas para você. Alguém pode ter prometido e não cumpriu. Mas o Senhor nessa noite, Ele faz viver a promessa. Ele faz reviver a promessa. Ele faz você lembrar da promessa. Ele traz à sua memória tudo quanto Ele já fez na sua vida. Estou sendo abastecido. Ele te traz na sua memória tudo quanto Ele já operou através de você. Você é instrumento, você é ferramenta do Todo-Poderoso. Ele continua pronto para fazer, para agir, para operar. Ei, o Senhor te levanta, te fortalece nesta noite. Aleluia. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo, e mesmo chorando, Caminha, vou caminhando. caminha. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo, mesmo chorando. Oh,
estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior estou sendo renovado. Jesus, dia após dia. Jesus, dia após dia. aqui está a tua igreja no teu altar, Senhor. Aqui está o teu povo diante de ti, Senhor. Aqui estão os teus filhos que ouviram esta palavra, que é a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor venha manifestar no coração dos teus servos, que o Senhor venha trazer-lhes à memória tudo quanto o Senhor um dia prometeu, que o Senhor possa trazer à memória dos teus filhos tudo quanto um dia o Senhor já fez, atos extraordinários, marcos edificados na história, uma chamada ministerial a qual não acabou. O momento é difícil, o momento é de adversidade, o momento é de turbulência, mas o Senhor continua o mesmo que fez a promessa. E nós clamamos a Ti nesta hora, que o Teu Espírito Santo venha trazer renovo espiritual sobre os Teus servos, sobre os Teus filhos que estão aqui à frente. Ó Deus, lágrimas estão sendo derramadas no Teu altar. Não são lágrimas de frustração, não são lágrimas de tristeza, mas são lágrimas de renovo, lágrimas de alegria, por saber que o Senhor tem falado no coração e na alma dos Teus filhos. Eu te peço que eles, ao levantarem daqui, eles possam voltar para as suas casas, eles possam se posicionar diante do Senhor de cabeça erguida, fortalecidos pela Tua palavra, avivados pelo Teu poder, com a chama do Teu Espírito, incendiando e queimando nos corações dos Teus filhos. Assim nós declaramos, Pai, a Tua bênção e o Teu favor sobre eles, no nome de Jesus. Eu quero perguntar, tem alguém nessa noite que está ou que quer voltar para Jesus? Tem uma alma aqui que está voltando para Jesus. Tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus como seu Salvador? Levante as suas mãos. Aqui também tem mais uma. Aqui, por favor, traga aqui na frente. Aqui está o meu irmão Félix, está voltando para Jesus. Irmão Jonas, por favor, irmão Jonas, vem para frente. Irmão Antônio Carlos está voltando para Jesus. Fica aqui na frente. Aqui essas 3 adolescentes, vem cá. Vem aqui na frente, por favor. Vamos orar. Aqui são 3 adolescentes que estão voltando para Jesus. Aqui também tem mais esses 2 senhores que estão voltando para o Senhor Jesus. São 5 almas no altar do Senhor. Porventura tem mais alguém no nosso meio que quer dar esse passo, que quer sair daqui de posse daquilo que o Senhor falou e plantou no teu coração? Estenda as mãos para cá, igreja. Toda a igreja, todo o altar. Senhor, aqui estão os teus filhos. Eles estão na tua presença. Essas 3 adolescentes estão voltando para o Senhor, voltando para os teus braços, ó Pai. Como aquele filho pródigo que um dia saiu de casa, mas não se esqueceu que tinha um pai, mas não se esqueceu que tinha uma casa, que não se esqueceu dos privilégios que só o pai podia oferecer, e eles decidiram voltar. Aqui estão esses teus filhos, que hoje retornam para os teus braços. Recebe-os, troca as vestimentas, põe sandálias, põe anel, dá força, ânimo,
toda palavra de maldição, todas as cadeias sejam quebradas, toda opressão maligna seja lançada por terra, e que a partir de hoje eles possam viver uma nova história, porque há celebração, a festa no céu, porque 5 almas estão de volta para a casa do Pai, e nós nos alegramos aplaudindo o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei.